Fala, família da Natação Criativa! Mais um episódio do nosso podcast e hoje estamos aqui com o André Fiore. Muito obrigado pela presença, André. Fala, Renato. Obrigado aí pelo convite. É uma honra poder estar com você aqui participando e poder tentar, nesse podcast, aí, ajudar aí as pessoas a elucidar algumas dúvidas, alguns detalhes sobre a natação. Quero agradecer o pessoal de casa que está acompanhando a gente pela plataforma do YouTube, pelo Spotify, quem faz a compra pela loja virtual da Natação Criativa, quem adquire o nosso aplicativo de natação da Swim Track, quem estuda com a gente pela plataforma Educar. São diversos produtos para você acompanhar, 76 mil seguidores aí pelo Instagram. E hoje a gente vai falar sobre a história aí do André, a história dele de nadador, a criação da Fiore, a entrada dele na empresa, as expectativas dele para o Brasil no esporte, a parte governamental, a parte da pandemia. Então hoje tem muito assunto. E vamos iniciar, André, contando a sua história aí, como foram as primeiras braçadas na natação. Legal, Renato. Assim, eu comecei a natação, comecei a nadar, acho que como todo garotinho começa, né? Com a mãe querendo que o menino aprenda a nadar para não se afogar, aquelas coisas que a gente convive com o dia a dia das famílias, né? E a minha família não foi diferente, Renato. Comecei a me envolver com a natação desde pequenininho e eu tinha um certo talentozinho, né? E aí a minha professora de natação falou para minha mãe que eu deveria continuar a nadar, que pudesse ter futuro, tudo mais. Bom, enfim, abracei o esporte e fiquei por muitos anos, até hoje estou envolvido com isso, Renato. E quando você percebeu que você tinha potencial aí para natação, que você falou, vou me dedicar a esse esporte? Eu acho que assim, primeiro você tem que gostar, né, Renato? Eu acho que eu venho de uma família de esportistas, né? E aquela coisa, eu acho que esporte é como qualquer outra atividade humana. Você tem que gostar da coisa, você tem que realmente ter aquela paixão pela coisa, assim você vai fazer direito. E, obviamente, eu comecei a me destacar nas competições, comecei a receber elogios dos meus técnicos, dos meus professores, enfim. Aí você começa a pegar gosto pela coisa, né? E aí eu falei, não, vou continuar a nadar até onde der. Obviamente que, infelizmente, a gente acaba tendo que mudar o rumo do esporte por circunstâncias da vida, né? Mas eu tentei me manter nadando, em atividade, assim, no esporte realmente de alto rendimento, pelo maior tempo que eu consegui. Pela paixão mesmo, Renato. E quando você resolve parar, você fala, chega aquele momento que você fala, não dá mais pra mim, eu vou parar, porque é um momento também difícil, né? Porque você dedica anos ali pro esporte e você vai falar, não é mais pra mim. Eu acho que isso é uma decisão difícil. Eu diria que não só no esporte, né, Renato? Eu acho que em qualquer atividade da vida, a hora que você tem que deixar de fazer o que você gosta, por alguma circunstância da vida, é sempre muito difícil, né? E eu acho que no esporte não é diferente. A gente tenta adiar pelo maior tempo possível. Obviamente que as circunstâncias do profissional hoje, atleta, com o profissional de uma atividade que não seja de atleta, existe uma fronteira aí que precisa ser transpassada. Porque não dá, infelizmente no Brasil, e no Brasil acho que é mais difícil ainda você conseguir levar uma vida longeva sendo um profissional do esporte, puramente do esporte, como atleta, né? Até pelas circunstâncias também de potencial, né? Acho que o corpo da gente tem um limite de potencial, então a gente não consegue viver do esporte sendo atleta por muito tempo. Eu tive o privilégio de ter sido esportista e assim que eu deixei de ser esportista, eu ainda conviver com um meio esportivo. Isso é um privilégio de poucos, né? Eu acho que pouca gente consegue ter esse privilégio, a não ser realmente os profissionais de educação física, que ainda tem essa grande vantagem. Mas eu não sou profissional de educação física, mas eu tive o privilégio de poder continuar a conviver com o esporte, que para mim é o ambiente mais saudável que existe, é o ambiente onde você faz inúmeros amigos, onde você faz um networking gigante. Enfim, tem uma série de vantagens, Renato. E eu fui, graças a Deus, abençoado por poder conviver com esse ambiente. E a gente falando do grande nome da Fiore, né? Uma das pioneiras na fabricação de materiais para a natação. Acho que a gente pode dizer que foram as primeiras pranchas, raias aqui no Brasil. Como tudo iniciou? Conta a história da Fiore. Essa história é legal, Renato, porque assim, ela não começou comigo, tá? Ela começou com minha família, com meu pai principalmente, que
por me ver nadar e ter notado em mim aquele talento, aquela paixão pelo esporte, ele acabou vendo nisso uma oportunidade de negócio, que é muito legal, né? O meu pai tinha uma veia empreendedora desde muito pequeno, Renato. O cara, sabe aquele cara assim focado, que via oportunidade em tudo. Que eu acho que isso é uma característica, uma qualidade muito boa nas pessoas, né? Essa veia empreendedora, essa vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Então ele viu isso no começo dos anos 70, tá, Renato? Ele viu na natação um potencial interessante de crescimento como esporte e como oportunidade de negócio, né? Porque a gente vivia na década de 70, Renato, daquela forma incipiente no esporte, né? A natação mais ainda, porque ela exige alguns equipamentos que naquela época a gente só tinha em outros países. A gente não tinha absolutamente nada, né? Eu lembro de quando eu comecei a nadar, a gente nadava na piscina com uma sunga de pano ali, era coisa bem vagabunda, e a prancha que a gente usava para bater pedra era pranchinha de madeira, sabe? Aquelas coisas, parecia um pedaço de madeira, assim, um pau que a gente nadava e... Então, assim, os equipamentos eram super rústicos, né? E muito primários. Aí meu pai viu nisso uma oportunidade legal. Então a gente começou a fazer uma confecção bacana. Então a gente começou a dar um pouco mais de estímulo. E daí começou tudo. Daí a gente começou a andar para frente. E graças a Deus a gente tem sucesso hoje. E mais do que isso, Renato, eu acho que a gente tem muito orgulho de ter podido de alguma forma ajudar o esporte e principalmente a natação a crescer bastante. E você acha que dá para mensurar quanto a Fiore acrescentou e agregou ao crescimento da natação no Brasil? Então, quantificar isso, Renato, eu acho difícil, né? Porque é aquela coisa, né? Putz, como é que seria se não houvesse a Fiore, né? Mas o que eu posso te dizer assim é o seguinte, eu acho que 99% dos atletas que nadaram da década de 80 para cá usaram alguma coisa do nosso equipamento, né? Eu falo isso com orgulho, não no sentido de me gabar disso e nem num orgulho negativo, e sim num orgulho positivo de dizer que para a gente isso é muito importante, né? Porque eu costumo dizer, Renato, que esporte, mais do que saúde, o esporte é um meio de subsistência no sentido de um crescimento pessoal muito grande, né? Eu acho que o esporte nos traz ensinamentos que vão muito além só da saúde física, vão muito além, principalmente a saúde mental, né? Bom, inúmeros outros. Eu acho que assim, esporte para mim é a formação humana, é a educação. Então eu me sinto muito orgulhoso de poder de alguma forma ter ajudado, né, algumas pessoas a ingressarem nesse mundo, que é um mundo maravilhoso. Você sabe bem isso, né, Renato? E se a gente falar da importância da utilização dos materiais nas aulas e nos treinos, o que você pode dizer? Qual que é a importância que tem a era antes materiais e agora pós-materiais? Eu acho assim, Renato, isso é bem legal você estar perguntando, porque como tudo na vida, né, a gente vai evoluindo. E o esporte, a natação não é diferente, né? Se a gente quer ter um esporte mais bem praticado, ele vai ter que ser praticado com os equipamentos mais modernos, né? Então eu acho que hoje você imaginar uma natação, ou seja qual for o esporte, sem os equipamentos de ponta, é praticamente impossível. A não ser que você seja um nadador puramente para praticar a natação como atividade física. Aí é diferente. Ah, eu quero só nadar aí, rodar na piscina um pouquinho. Tudo bem, aí é diferente. Mas se você tem alguma ambição de resultado e se perpetuar no esporte, ou querer que você evolua de alguma forma, que você participe de alguma competição, seja ela Masters, infantil, juvenil, de alto rendimento, enfim. Qualquer que seja a tua ambição no esporte, eu acho que ela tem que estar intimamente ligado à utilização de equipamentos de primeira linha, né? Quando eu falo primeira linha, Renato, o mundo hoje gera novidades no meio do esporte e são inúmeras, né? Bom, eu estou falando do esporte, mas isso como qualquer outra área, né? Eu acho que existe uma evolução na questão dos equipamentos muito grande. Eu tenho como contato, né, Renato, muitos técnicos de natação e profissionais dessa área.
E muitos deles me trazem muitas novidades que vêm de fora para a gente tentar desenvolver no Brasil. E eu acho que isso é de suma importância para que a gente consiga, em cima disso, trazer o que tem de fora para cá e muitas vezes evoluir o que vem de fora para vamos dizer assim, para um patamar até superior. Né? Eu acho que hoje o Brasil está na vanguarda em muitas coisas. E equipamentos esportivos, nós estamos na vanguarda sim. Eu acho que a gente tem coisas no Brasil que nem em outros países a gente consegue ter ainda. Então isso graças aos bons profissionais que a gente tem nessa área. Tem até um estudo da Google que fala que teve um grande crescimento na pandemia, nas vendas de materiais de natação. A prática da natação durante a pandemia também aumentou muito, devido aos condomínios terem piscina hoje em dia. Então, a gente teve um aumento, eu estava até procurando os dados aqui, que eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso, mas eu não me recordo aqui de cabeça. A gente teve um crescimento muito alto, ó, pegando aqui, a natação, ela teve deixa eu ver se eu acho aqui, um crescimento de 39%, as pessoas começaram a praticar que não praticavam natação antes. E também teve um crescimento com isso com a venda de materiais de natação. A gente tem aqui também um aumento da venda de materiais. Se a gente pegar aqui a gente começou o ciclismo, que foi a maior, e depois a gente vem com a natação, que também teve um crescimento. Então, as pessoas procuram a prática da natação, né? Mesmo seja só por qualidade de vida. E como você assume a liderança da Fiore? Como que chega essa oportunidade? Você encara e fala, agora eu vou tocar esse projeto. Legal. Deixa eu, assim, primeiro eu queria até pegar um ganchozinho no que você falou, Renato, sobre a época da pandemia. Eu acho que a época da pandemia foi um momento sui generis, né? Um momento assim muito único, não só do esporte, mas da humanidade como um todo, né? A gente viveu momentos assim terríveis. E, de fato, eu acho que o esporte aliviou emocionalmente muito as pessoas. Né? A gente encontrou no esporte uma válvula de escape para aqueles momentos difíceis que todos nós estávamos vivendo. Né? E a natação tinha uma vantagem em relação a outros esportes, que havia alguns estudos na época de que o ambiente aquático ele era um ambiente saudável. Né? Ele era um ambiente que, inclusive, até, vamos dizer assim, ele conseguia combater e isolar os praticantes do vírus. Então, houve, de fato, uma procura. Obviamente que isso não foi no começo da pandemia, mas ao longo do tempo, de fato, houve uma crescente assim, enorme. Eu diria que uma crescente geométrica assim, na procura da prática da natação ao longo da pandemia. Então, assim, no começo, as pessoas que estavam envolvidas com a natação, de fato, sofreram muito. Mas a gente recuperou muito mais rápido que qualquer outro segmento, com certeza. E aí, Renato, pegando a segunda parte do que você me perguntou, de como que eu assumi mesmo a gestão da empresa. Né? Aí, obviamente, com a aposentadoria do meu pai, a gente começou a se envolver um pouco mais. E aí, assim, pelo todo o meu relacionamento que eu tive ao longo do tempo com as pessoas envolvidas com o esporte, com a natação, com técnicos, amigos, colegas e tudo mais, eu acabei assumindo essa gestão e trazendo o meu, vamos dizer assim, o meu DNA para a gestão da empresa, que é um DNA mais aberto, trazendo parcerias, pessoas como a natação criativa, você, Renato, quer dizer, trazendo pessoas para que pudessem estar junto comigo nos seus projetos individuais e nos projetos da Fiore. Né? Eu acho que o mundo hoje está vivendo muito isso, né, Renato? É um mundo de sinergia, onde as pessoas procuram pegar o que elas têm de melhor para oferecer aos outros e pegar o que os outros têm de bom e trazer para elas, né? Então, assim, eu me sinto muito honrado e orgulhoso, mais uma vez, falando sobre essa parceria que eu tenho com você, Renato, com a Natação Criativa e com o teu trabalho, e poder estar trazendo um pouco do meu trabalho e somar com o teu. Eu acho que isso é o mundo de hoje, né? E eu procuro, na minha gestão dentro da empresa, ter um pouco dessa linha de ação e de pensamento. Pegando aqui os dados aqui, agora com mais detalhe, então teve um aumento de 32% na natação de pessoas que não praticavam natação. Então, 32% aumentou a procura da natação de pessoas que não praticavam. O aumento de venda de materiais de natação aumentou 106% durante a pandemia. E a procura por personal trainer aumentou 122%. Então, o mercado aí, como você vem falando, isso é um estudo da Google. Então, dados da Google que trouxe esse crescimento.
E quais foram as dificuldades encontradas aí quando você assume a Fiore? O que você fala? Qual que foi o primeiro impacto ali de virar empreendedor? Eu acho que o primeiro impacto, Renato, e mais uma vez falando sobre o crescimento do esporte, é justamente a maior dificuldade que eu tive é de criar estratégias para que não a empresa fosse bem. Tá? Eu acho que isso é o que meio que todo empresário pensa, né? Como é que eu vou fazer para a minha empresa ir bem? E eu acho que eu fui um pouco mais a fundo. Eu não quis que a minha empresa fosse bem, eu quis que o esporte fosse bem, né? Porque no esporte, tendo um desenvolvimento, eu acho que todas as pessoas que estão envolvidas com ele, inclusive eu me incluo nisso, porque eu fabrico material esportivo, vão crescer junto. Então, eu acho que esse é o meu maior desafio, foi e continua sendo o meu maior desafio, Renato, é fazer com que o esporte cresça. E para isso eu costumo dizer, principalmente no nosso meio, né, Renato, que a gente tem um nicho muito pequeno hoje, mas que tem um potencial enorme de crescimento, é que nós nos demos as mãos, né? Eu acho que nessa hora, todos os profissionais envolvidos com o esporte e com a natação principalmente, que eles se unam, que se deem as mãos, que não haja ciúmes, disputa, competitividade desleal, principalmente, para que a gente cresça como um esporte, né? Eu falo para todo mundo, todo profissional de natação ele teria que ser mais unido, teria que trazer todos esses profissionais para uma mesa redonda, debater ideias para que a gente faça com que o esporte cresça. Mais uma vez eu insisto, o esporte, Renato, é formação humana, né? Tira as pessoas das ruas. Esporte é um negócio bacana, cara, que tem que ser debatido, discutido entre grandes profissionais, grandes cabeças, para que a gente cresça. Então, hoje, se eu puder dizer para você, resumir para você numa única palavra, qual é o meu objetivo como empresário, como empresa, principalmente, crescer o esporte. E podemos dizer que você pegou uma das maiores crises da natação, né? Então a pandemia veio, as academias, os clubes ficam fechados por um período, depois eles retomam com 30%, 40% do funcionamento, que às vezes não pagava nem a conta de luz, e elas mantiveram aberta para não perder cliente. Então, não só o momento de fechamento, mas o momento depois de retomada também foi difícil para essa nossa área. E você vende material, né? As pessoas não conseguiam comprar material. Como você consegue se reinventar aí no meio da crise? Eu acho que a crise, eu costumo dizer, e eu acho que você vai concordar comigo, Renato, eu costumo dizer que é na crise que a gente se reinventa e que a gente cresce, né? Então, foi dessa forma também que eu agi. Primeiro, o que eu queria dizer é assim, eu fiquei muito, muito triste com alguns clientes meus que tiveram que fechar as portas, né? Isso foi a grande tristeza que eu vejo da pandemia. A pandemia, infelizmente, ela trouxe, vamos dizer, maus resultados para algumas pessoas, que inviabilizou o negócio de muitas delas, né? Isso foi muito triste. Eu tive clientes, para você ter uma ideia, Renato, que fecharam as portas com 40 anos de academia, né? 40 anos de empresa fechada. Então, isso realmente foi muito triste. Mas eu acho que, da mesma forma, as pessoas que conseguiram sobreviver, tinham um pequeno fundo que pudesse mantê-las ainda por algum tempo, enfim, que puderam se reinventar de alguma forma, trazer outras atividades para dentro das academias, enfim, que conseguiram passar por essa turbulência, saíram dessa turbulência mais fortes, né? Eu, como tinha todos esses clientes como parceiros, obviamente que você também tem que baixar o teu sarrafo, né? Acho que a gente teve que diminuir preços, dar melhores condições, perdoar algumas dívidas, enfim, trabalhar também dessa forma. Aquilo que eu falei para você, para que todos nos dessemos as mãos, né, Renato? E em cima disso ajudando a todos. Tive que sair um pouquinho do meio esportivo, né? No começo da pandemia eu tive que pegar todo o meu equipamento industrial e passar a fabricar outras coisas que não equipamentos esportivos. Por exemplo, eu tive que começar a fazer tapete higiênico, né? Aqueles tapetes capachos higiênicos para as residências e para as empresas, que foi uma alternativa interessantíssima à época da pandemia, onde eu consegui manter o meu pessoal, os meus colaboradores trabalhando e produzindo, o que fez eu me reerguer um pouquinho durante a crise. Mas, enfim, eu acho que, acima de tudo, o que eu me sinto mais assim honrado e orgulhoso de ter feito ao longo dessa pandemia foi tentar
ter ajudado e, graças a Deus, conseguido ajudar os meus clientes e os meus colaboradores, sendo que eu consegui não mandar ninguém embora. Isso foi muito legal também, Renato, com todas as dificuldades que a gente passou. E eu queria destacar que você não foi só os clientes e seus colaboradores, você também auxiliou muitos profissionais, professores, né? A gente veio com o nosso projeto durante a pandemia para levar curso para os professores, coordenadores, tinha até um projeto para donos e gestores, para auxiliar eles durante a pandemia, e a Fiore apoiou o tempo todo o nosso projeto. Então é legal também destacar que você também foi todas as frentes, não só o cliente, mas você também pensou ali no profissional que dá aula de natação, no personal, no gestor, e você apoiou os nossos cursos. Foram 18 semanas, a gente vendeu mais de 2.000 cursos ali, chegamos em 21 países, 20 estados e a Fiore apoiando a gente. Então, foi muito gratificante, né? Eu queria até destacar isso. E você sabe o número de academias e, por exemplo, seus clientes que fecharam durante a pandemia? Tem esse número, mais ou menos? Então, Renato, bom, primeiro eu queria dizer assim que, de fato, foi bastante gratificante para mim poder auxiliar os profissionais, né? Voltados a cursos e palestras. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que dar as mãos mesmo, como eu falei, para poder passar da crise juntos. Então, isso também foi um dos objetivos que eu tive ao longo da pandemia, é poder não deixar de auxiliar ninguém. Agora, a questão negativa é essa que você me perguntou, Renato, isso é muito importante também, né? Quantos clientes meus fecharam as portas? Eu não sei te dizer com exatidão, tá, Renato? Agora, tristemente, eu te falo, não foram poucos, e pior do que isso, né? Eu acho que não a questão só de ter sido pouco ou muito, mas mais do que isso, terem sido alguns clientes muito tradicionais, né? Aquelas pessoas que já tinham esse negócio por muitos anos, eram empresas familiares que se perpetuavam por muitos anos, que já tinham uma clientela muito fidedigna, muito fiel. Então, enfim, isso de fato me abalou muito. Acho que emocionalmente me abalou demais. Eu acho que mais do que a quantidade de clientes, e sim mais a qualidade dos clientes que fecharam as portas. Isso me deixou muito triste. E uma coisa também que me deixou muito triste são que essas academias fecharam e fecharam mesmo, né? Umas até aterraram a piscina, não vão mais utilizar a piscina, não é que passou para outro dono, né? Simplesmente elas acabaram, então o número de locais para a prática de natação diminuiu, então vai ter menos pessoas nadando, ou a gente vai oportunizar menos a natação, então acho que a maré desce e todo mundo desce junto, né? Então isso que é preocupante. E quais são os danos causados por essa pandemia para a natação, tanto formativa, competitiva? Como você enxerga esses danos? Eu acho que houve danos, tá, Renato? Houve danos, porém, o que a gente tem que entender é que, mais do que danos, houve aprendizados, né? Eu acho que com esses aprendizados, eu acho que a gente mais cresceu do que diminuiu, né? Assim, danos, perdemos clientes, academias fecharam, espaços de prática de esporte foram fechados, pessoas ficaram muito deprimidas, assim, centenas e milhares de danos. Mas as pessoas, volto a repetir, as pessoas que passaram por isso tudo, e eu acho que a humanidade como um todo teve grandes ganhos, Renato. Eu acho que eu prefiro até falar dos ganhos do que das perdas, né? Eu acho que a gente teve grandes aprendizados. A gente realmente conseguiu ser mais resiliente aos nossos problemas. A gente se voltou um pouco mais para si, no sentido de fazer uma autoanálise dos nossos comportamentos em relação aos outros, em relação à vida. Então, acho que isso foi muito bom, né? E mais do que isso, eu acho que mostrou para a humanidade, de um modo geral, Renato, o quanto o esporte é importante. Volto a repetir, tanto na parte física como na parte mental. Então vamos falar das coisas boas aí. Quais as expectativas aí que você acha da natação para o futuro? O que está vindo de novo? O que a gente pode agregar? Eu acho que assim, a natação, a gente, graças a Deus no Brasil, Renato, a gente tem um potencial humano muito grande, né? A gente tem uma miscigenação de pessoas que faz com que o nosso potencial humano seja privilegiado, né? Então, assim, eu acho que a natação, daqui para frente, ela vai ser mais ainda vencedora do que foi nos anos anteriores. Por quê? Porque houve uma conscientização maior das pessoas em relação ao esporte. Então, assim, vejo a natação com bons olhos.
vejo o crescimento da natação e do esporte como um todo com bons olhos. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes e, em cima dessa consciência, vão praticar mais e consequentemente, mais campeões nascerão ou virão, né? Então, eu vejo com bons olhos. Obviamente que não depende só da boa vontade das pessoas, né? Há outros, vamos dizer assim, outras variáveis que estão envolvidas nesse processo todo que são importantes. Mas eu acho que em relação à consciência humana, isso já é muito legal. Já é um grande passo, então vejo com muito bons olhos. E dentro dessas variáveis, a gente pode falar o governo, né? Qual que é o papel do governo para apoiar o esporte competitivo e aprendizado, na sua opinião? Então, eu acho que a primeira coisa, Renato, eu acho que uma atitude que foi muito bem feita nos últimos anos, e vai parecer até um antagonismo que eu vou falar aqui, mas eu acho que uma das coisas importantes que aconteceram nos últimos anos foi a fusão do Ministério dos Esportes com o Ministério da Educação. Por que eu acho que isso foi importante? Porque eu acho que educação e esporte não tem que estar separados, tem que estar junto. Eu acho que esporte é educação, né? Como eu falei para você agora há pouco, Renato, esporte é formação humana. E por ser formação humana, tem que estar dentro da seara da natação, né? Então, eu acho que o Ministério dos Esportes ter voltado para a educação, para o Ministério da Educação, foi muito bom, né? Eu acho que agora a gente vai conseguir enxergar o esporte mais como educação. A gente tem, e acho que esse que é um papel importante do governo, a gente tem que criar nas pessoas a cultura do esporte, né? A gente não tem que ter uma segregação do esporte. É engraçado que quando eu era pequeno, Renato, ia para a escola, assim, eu ia participar de um campeonato sul-americano, por exemplo. Eu chegava para a professora e falava assim: professora, a senhora pode me dar uma licença para eu poder ficar uma semana fora para participar do campeonato sul-americano? A professora olhava para mim, falou: vamos fazer o seguinte, essa vez eu dou a licença para você, mas da próxima vez você escolhe ou natação ou escola. Então, eu acho que isso é uma coisa que não pode existir, entendeu, Renato? Eu acho que esse é o papel do governo hoje. Ele fazer com que a escola e a natação, ou o esporte de um modo geral, seja uma coisa só, né? Não haja uma fusão, uma cisão, uma separação entre ambos. Eu acho que tem que ser, sim, uma coisa só. A gente tem que enxergar a natação e o esporte como educação. E tem que ser papel primordial do Estado fomentar isso. Sensacional. E como você enxerga a entrada da tecnologia nas bordas da piscina? A gente vê muita tecnologia indo para corrida, indo para ginástica, e na natação, que às vezes está demorando para chegar ali na borda da piscina, principalmente ali no aprendizado. No treinamento a gente já tem bastante tecnologia, mas no aprendizado ali chegar e auxiliar os profissionais dessa tecnologia. Então, o que eu acho em relação a isso, tá, Renato? O que eu acho importante a gente estar falando sobre isso. Eu acho assim, no alto rendimento, que nem você mesmo falou, a tecnologia já chegou, ela já está totalmente envolvida com o alto rendimento. Técnicos hoje do alto rendimento já não conseguem mais dar treino sem estar envolvidos e atrelados a essa tecnologia. Então, assim, isso já é um caminho sem volta, né? Eu acho que hoje o profissional de educação física que quer se envolver no alto rendimento, ele não pode nem pensar em se envolver sem a tecnologia. De ponta, em tecnologia. Quando eu falo tecnologia, é tecnologia de ponta, né? Na biomecânica, no estudo biomecânico, nas filmagens, nos vídeos, nas análises motoras, enfim, tudo. Eu acho que o aprendizado da mesma forma. É que o profissional do aprendizado, ele ainda não está antenado nisso. Mas eu acho que os profissionais da área de aprendizado têm que se antenar, têm que trazer essa tecnologia para... Esse ponto que você levantou, Renato, é fundamental. É muito legal isso que você está falando. Porque eu acho que o profissional não se antenou no que a tecnologia pode auxiliá-lo. E quando ele começar a se envolver com isso, como os profissionais de alto rendimento se envolvem, ele não vai nunca mais largar. E isso vai auxiliar demais. Eu acho que a biomecânica, as filmagens, as análises motoras e tudo mais para as crianças vai ser de enorme valia. E mais do que isso, vai atrair mais crianças para a aprendizagem. Eu acho que quando o pai, por exemplo, vê a criança fazendo isso, nossa,
ele vai se empolgar mais do que a própria criança, né? Não, sim, eu tenho um aplicativo de natação, a Swim Track, e a entrada dela fora do Brasil é muito maior que dentro do Brasil. Até curioso, porque lá fora já é cultural isso daí, eles usarem a tecnologia no dia a dia. No Brasil a gente vê muito profissional que quer usar a tecnologia para o WhatsApp, para redes sociais, mas na hora do trabalho ele fala, mas eu vou gastar meu tempo fazendo isso? Eu tenho mais esse trabalho, mas ele não sabe quanto isso vai agregar de valor, ele vai poder vender o ticket dele mais alto. Então imagina um pai, ele está trabalhando e ele recebe de forma simultânea, o aluno está nadando e ele já recebe ali a evolução do aluno. Fala, lembra que ele só estava sustentando ali no cachorrinho por 10 metros? Hoje ele conseguiu por 20 metros, o pai está lá no escritório e recebe o vídeo. Porque muitas vezes o pai não consegue acompanhar ali na borda da piscina, mas ele já está vendo e já está recebendo feedback em momento real. Então, acho a tecnologia muito importante. Eu acho isso, Renato, e aquilo que você falou. O profissional fala assim, poxa, mas vai me dar mais um trabalho? Não. E por isso que eu acho que é uma questão cultural, né, Renato? A hora que a pessoa começa a fazer pela primeira vez, ela nota os resultados, e quando nota os resultados, passa a não viver mais sem ela. Mas o que você falou, só queria pegar um ganchozinho do que você falou, Renato, que para mim é fundamental o que você falou agora. É essa alimentação de informação aos pais, né? Eu costumo dizer, Renato, que é o seguinte, eu conheci vários campeões de natação ao longo da minha vida, graças a Deus, e com muitos deles eu pude conviver, entre eles Gustavo Borges, Ricardo Prado, César Cielo, Fernando Scherer e inúmeros outros, Manuel dos Santos. São pessoas que eu admiro muito e que foram grandes campeões, muitos deles medalhistas olímpicos. Todos eles, Renato, tinham uma coisa em comum muito importante, mas muito importante, que é o apoio incondicional da família e dos pais. Eu falo, esporte só se perpetua dentro de um lar quando os pais se conscientizam da importância do esporte, seja do aprendizado esportivo, como da manutenção dessa criança ou desse filho no alto rendimento. Então, assim, quanto mais elementos, tecnologias, didáticas que a gente tiver em prol do envolvimento e do engajamento dos pais no aprendizado dos filhos esportivo, mais o esporte crescerá. Eu acho que tudo que a gente puder fazer hoje, Renato, para aumentar o envolvimento dos pais, a gente tem que fazer. A gente, como profissional da área, Renato, a gente tem que trabalhar isso. Isso o que você falou é fundamental. Desculpa colocar esse gancho, mas eu acho tão essencial isso que eu preciso falar. Aí eu venho com outro paradigma, que hoje também está crescendo o estudo à distância. Então a gente fala como profissional de natação vai estudar à distância e vai aprender a dar aula de natação à distância. Você acredita nesse ensino? Eu acredito 100% nisso. E vou dizer por quê. Porque isso é um caminho sem volta, né? É que nem a gente falar hoje do coworking, né? O coworking é um caminho sem volta, né? A gente não dá para imaginar mais a pessoa se deslocar até o local de trabalho para poder fazer algo que poderia estar fazendo perfeitamente na casa dela, né? Eu acho que por inúmeras razões, né? Eu não vou nem elencar todas elas, mas são inúmeras as razões. Até por uma sustentabilidade do mundo, né? A gente tem que ter hoje o ensino à distância, o trabalho à distância, enfim, a gente poder usar dessas tecnologias todas para poder se deslocar menos e ser mais eficiente nas coisas. Qual é a vantagem que eu vejo hoje, enorme vantagem do ensino à distância hoje, Renato? É você poder ter os melhores profissionais da área às mãos, né? Algo que era inimaginável há 20 anos atrás, né? Você poder assistir ou ter uma aula com o melhor profissional da natação hoje, te orientando. Hoje isso é uma realidade. E mais do que isso, que eu acho mais importante, uma realidade a um custo não tão elevado, né? Antigamente, se você quisesse ter, sei lá, um curso com... Vou colocar um profissional capacitado hoje da área da natação, por exemplo, um William Urize de Lima, né? Você tinha que se deslocar, você provavelmente ia pagar caro esse curso e tudo mais. Hoje não. Hoje talvez seja bem mais acessível, você vai ter um curso com a mesma qualidade, se não melhor até. E quais os resultados disso? Praticamente os mesmos de um curso presencial, né? Então eu não vejo obstáculo nenhum nisso. Obviamente que vai do esforço, tá, da pessoa que está tendo esse curso.
como tudo na vida, né, Renato? Vai do esforço de cada um. Sim, no começo de outubro eu fiz um simpósio do México, do sofá da minha casa, sentada ali, assistindo os profissionais, os melhores profissionais do México. Quando eu ia ter essa oportunidade, eu ia ter que gastar com aéreo, hotel, alimentação, e eu com gasto bem baixo ali na minha casa, vendo o que está acontecendo ali na América Central, quais são as tendências da natação, comparar com o que está acontecendo do Brasil. E eu queria saber você, toda essa trajetória, desde as primeiras braçadas, empresário, o que mudou da natação desde o seu início como nadador até hoje? Então, eu acho que isso que a gente levantou agora há pouco, Renato, é uma das coisas que mais mudou. Por a gente ter acesso a todas essas tecnologias e todos os melhores profissionais do mundo às nossas mãos de uma forma barata, o que eu acho que vai ser a grande mudança hoje, Renato, que a gente vai conviver? É a mudança do aparecimento de melhores profissionais, né? A gente vai passar a ter agora, Renato, e eu tenho certeza disso, a gente vai ter grandes profissionais aparecendo, com enorme carga de conhecimento para poder passar adiante. Mais do que isso, professores, né? Principalmente. A gente vai ter grandes atletas. Os atletas vão chegar a níveis inimagináveis, né? Porque eles vão ter os melhores professores, as melhores tecnologias envolvidas no aprendizado e no treinamento. Então, assim, a gente vai passar a viver um mundo, Renato, com pessoas altamente capacitadas em todo o cenário esportivo, seja no cenário do profissional técnico, de ensinamento dos professores, como os profissionais na área da performance. Então, isso que eu acho que vai ser o grande diferencial. E caminhando já para o nosso final, queria que você falasse um pouco uma coisa que você frisou muito, que eu também acho muito importante, que o esporte é educação, né? Educação é esporte e todos trabalham ali numa sinergia. O que você pode falar? O que a natação contribui aí para a parte educacional? Eu acho que é aquilo que a gente está falando. Formação humana, né? Há aprendizados, Renato, que a gente só... Eu não sei se é triste ou é verdadeiro o que eu vou falar, tá? Mas há aprendizados que a gente só aprende no esporte. Há pessoas que nascem com isso e são privilegiadas, mas há pessoas que não nascem e só vão aprender isso com o esporte. Vou enumerar alguns. Resiliência, frustrações, perseverança, responsabilidade, dedicação, empenho, sofrimento, conviver com o sofrimento, aprender a ganhar, aprender a perder, né? Eu acho que todo mundo fala em aprender a perder é uma coisa legal. Eu acho que mais do que aprender a perder, é aprender a ganhar, né? As pessoas muitas vezes não sabem ganhar, né? Começa a subir a soberba e tudo mais. Então, acho que todos esses aprendizados, Renato, eles só vêm, na prática mesmo falando, através do esporte. Volto a repetir, há pessoas que já nascem com isso, por uma questão até, sei lá, genética e tudo mais. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas não nascem com isso tudo, com a humildade no coração. Enfim, o esporte é o melhor meio para a gente obter isso, Renato. Eu passei 10 anos, uma década dentro do Clube Pinheiros e fazia bem a transição do formativo para o competitivo. E muitos pais ali, eu sentava passando o filho dele para o competitivo. Ele falava, mas você acha que meu filho tem um perfil? Você acha que eu vejo que ele não tem esse perfil? Você acha que ele vai sofrer um pouco? Eu falo, não importa, ele precisa passar por essa experiência. Os ganhos que ele vai ter, nem se ele ficar 6 meses, 1 ano só no competitivo, mas só esse período é pro resto da vida. Isso, só pegando um gancho, Renato, a gente infelizmente depara com alguns pais que querem poupar os filhos do sofrimento, né? E uma ocasião na minha vida, Renato, eu falei com um grande profissional do esporte, que você deve conhecer, que você deve ter ouvido falar, é o João Gonçalves. Ele foi um técnico, ele foi a 7 Olimpíadas, acho que 4 como atleta e 3 como técnico. E ele tinha uma frase que era excepcional, que ilustra bem o que você está dizendo. Ele falava assim... Pessoal, ele reunia os atletas todos e falava assim, pessoal, esporte é dor. E quem não está afim de sentir dor, já pode sair agora. Às vezes parece bruta essa frase, mas ela lapida a pessoa, né? E eu acho que os pais, e essa é a mensagem que eu dou aos pais que colocam os filhos no esporte, não temam, não tenham medo de que seus filhos vão sentir dor, porque eles vão sentir dor. E a vida é isso, a vida é sentir dor, é sofrimento, para que em cima disso a gente colhe os frutos lá na frente e tenha o sucesso, e tenha os bons resultados. É isso que eu acho, Renato.
E quais são os próximos projetos aí da Fiore? Eu sei que vocês vão estar no ENAF, vocês vão estar no Encontro Internacional de Natação. Quais são esses próximos projetos? Então, a gente vai estar participando de 2 eventos agora no final do ano. Um deles é a ENAF, né, que é aquele evento organizado pelos profissionais de educação física que acontece em Poços de Caldas, Minas Gerais. Vão ser 3 dias de evento. E a gente vai estar participando também com o nosso stand nesse Encontro Internacional de Natação, que vai ocorrer de 20 a 22 de outubro, aqui em São Paulo. Então, assim, fomentando a natação, apresentando novidades. A gente está com alguns produtos novos ligados ao alto rendimento, que a gente vai estar apresentando nesses eventos. Então, assim, eu convido a todos que tiverem interesse para participar ou dar uma passada nesses eventos, porque vale muito a pena. A gente vai trazer muitas novidades ali. E para os nossos ouvintes aí, ou nossos telespectadores, onde que acha a Fiore? Eu quero saber dos produtos da Fiore, onde quero comprar, como que eu acho? Eu convido a todo mundo a entrar no nosso site, tá? No nosso e-commerce, que é www.fiore, com E no final, E de elefante.com.br. Muito obrigado. E aqui, ó, André, eu tenho essa camisa, que são todas as pessoas que estão participando pelo nosso podcast. A gente teve o Gustavo Borges, que foi o primeiro aí do nosso canal aí, que agora está transmitindo pelo YouTube. Lula Feijó, o segundo. E você vai ser o terceiro nome, que eu acho que eu também quero mostrar o que você reforçou muito hoje, que é a sinergia. Então, todos os profissionais juntos, trazendo conhecimento, levando conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, telespectadores, seja quem só ouve ou quem assiste. Então, queria também que você assinasse essa nossa camisa aí para deixar eternizado aí a sua participação no nosso canal de podcast. Com certeza, Renato. E eu que agradeço mais uma vez aí pelo privilégio e oportunidade de estar com você aqui. Então, muito obrigado para quem está em casa, que acompanha a gente, que adquire os nossos produtos da Natação Criativa, que adquire os nossos cursos, nossos aplicativos, acompanha pelo grupo do Facebook, pelo Instagram, pelo blog. São tantos canais que a gente tem e de podcast aí já são mais de 130 episódios aí, antes só áudio, agora áudio e vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Renato.